Shalom a todos. Estamos novamente aqui para o segundo episódio do Bendita Esperança, livro de Gálatas. Bom demais, né? E começamos aqui com versículos 1 e 2, a exposição em Jerusalém do evangelho pregado aos gentios. Então, você acompanhou no capítulo anterior como Paulo de Damasco foi para a Arábia, depois foi para Jerusalém, conversou com Cefas e conheceu a Tiago, né, o irmão do Senhor. E aqui ele começa dizendo assim: em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes em forma reservada aos notáveis o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Interessante aqui que ele 14 anos mais tarde, e todos esses números, ele continua sendo tão preciso na questão dos números bíblicos, né, quanto foram os seus antepassados, escritores, judeus, profetas, né, porque 3 anos, depois de 3 anos subia a Jerusalém, o número 3 que está presente em tudo agora, 14 anos depois, né, o duplo 7, né, essa numeração que não é 13, não é 15, né? É o 14. Como isso está sempre presente como eles já pensavam de forma escritural naquilo que a impressão que eu tenho é que sabiam que isso ia chegar. Sim. Talvez não em nós, né? Não esperasse que ia durar tanto tempo, né? Sim. Mas de que isso ia para a mente espiritual, porque são números espirituais, né? São números que têm uma relevância. Ele diz assim: em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também a Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhe em forma reservada aos notáveis o evangelho que proclama entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Fala um pouquinho para nós aí, Fabão. Eu queria me ater, né, já aqui no início, aqui, como a exposição em Jerusalém do evangelho pregado aos gentios, né, o tema, mas eu queria pensar, até que ele fala aqui o aspecto do subir por uma revelação, né? Eu penso sempre nas cartas de Paulo, olhando, vendo assim a importância, e parece que assim, é um incentivo, né, que ele nos faz de poder viver baseado totalmente no Espírito, né, de uma vida no Espírito, né? Então ele fala assim: eu não subi porque eu quis, eu não subi porque eu estava com saudade, eu não subi para ver alguma coisa, eu subi lá por causa de uma revelação. É importante. É importante agora eu estar lá presente e sentar com determinadas pessoas. Ou seja, não é com qualquer um. Tanto que ele coloca aqui, que ele fala assim: eu fui em particular ao de pessoas de estima. Então, assim, pessoas chaves, né? Então, assim, há uma revelação, há um direcionamento de Deus para fazer isso agora, né? Então, eu gosto muito desse aspecto de Paulo, nos provocando para vivenciarmos desse sentido. Né? Como se fosse uma provocação. Ei, Gálatas, eu quero te falar que assim, a minha vida é uma ação direcionada pelo Espírito. Eu tomo ações direcionadas por isso. Então, eu não subi de qualquer jeito. Eu subi por uma revelação, né? Então, eu queria chamar a atenção por esse aspecto, né, de que Paulo estava em todo momento também querendo ensinar eles isso aí. É o Espírito que me direciona. É pelo Espírito que eu vivo. Uau. E eu penso nessa questão de revelação que você estava falando, porque é engraçado que ele fala assim, eu subi por uma revelação. Tipo assim, o motivo foi esse. Isso. A revelação.
Mas já estando lá, eu expus, tipo assim, a questão do evangelho que eu pregava para os gentios. Pelo menos a minha interpretação de texto me faz pensar dessa maneira. E eu fiquei pensando, tipo assim, cara, que revelação fez com que Paulo subisse novamente a Jerusalém? Entendeu? É lógico que falando das escrituras, alguns defendem a ideia de que ele subiu porque o profeta Ágabo, em Atos 11, ele vai liberar uma profecia que haveria fome, né? E provavelmente ele subiu para entregar uma oferta de Antioquia para a igreja de Jerusalém. Mas eu acho que isso não é o grande ponto. Eu acho que o grande ponto é que, tipo assim, toda vez que nós nos movimentamos por uma revelação, nós também temos a oportunidade da exposição do evangelho genuíno. Entendeu? Que é só você falou da revelação, mas eu queria, tipo assim, a oportunidade da exposição do evangelho genuíno. Entendeu? Eu achei isso muito maneiro quando eu comecei a entender que ele subiu por uma revelação e expôs o evangelho. Eu acho que a continuidade do texto aqui é o que ela meio que de forma talvez explique isso que você falou. Ele diz assim: e expus-lhes em forma reservada aos notáveis. Essa palavra eu queria chamar a atenção aqui, porque ele fala aos notáveis, e ele vai repetir no texto mais 2 vezes a palavra notáveis. E quem são os notáveis? Notável não é o Zé Ruela, não é o Zezão que estava lá reclamando de alguma coisa. Ele foi para falar primeiramente para quem? Para os notáveis da igreja, né? Por quê? Eles precisam saber o que eu falo. Quem sou eu? E ele diz aqui, ele diz assim, em forma reservada aos notáveis. Ele não foi pregar no púlpito da igreja, cara. Ele não foi fazer uma campanha. Ele sentou com os caras, com quem realmente tinha cabeça para entender. Porque frequentemente eu ouço pessoas dizendo assim: cara, eu entendi algo de Deus, e daí quando eu falei, as pessoas começaram a diminuir, a tirar a minha fé a respeito daquilo. Eu falo, para quem que são essas pessoas? Para quem você falou? Cara, as coisas de fé você fala para as coisas que o Senhor fala, você vai compartilhar com pessoas que têm uma fé igual ou maior do que a tua. Você não vai falar com gente que não crê. Porque ela, primeiro, que não vai entender. Segundo, que ela vai dizer assim: esse negócio não faz sentido nenhum. Roubar a fé é super fácil. Quer dizer, e aqui ele diz assim: aos notáveis, eu expus-lhes o evangelho que proclamo entre os gentios. E ao final aqui ele diz assim: a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Então, para mim, a fim de não correr, nem ter corrido em vão, é tipo, eu quero testificar com eles para ver se isso aqui procede. Porque no reino, por mais monstruoso que Paulo fosse, já no começo da sua vida aqui, né, já era uma coisa monstruosa. Mas, cara, é o corpo, cara, como um todo, cara, que testifica. Eu tenho uma parte. Você tem outra parte, você tem outra parte, tem outra parte, cada um tem um. Cara, eu vou, né, averiguar isso, se isso é assim, se eu estou pensando certo, se eu não vou. Porque correr em vão significa o quê? Fiz e não era bem isso. Faltavam peças no quebra-cabeça. Né? Então, para mim, esse é o ponto. Ele diz que continua assim: ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. E aqui ele entra no ponto agora ele fala sobre o ponto nevrálgico, central, o que está dando B.O. Né? Nem Tito, sendo grego, foi obrigado a se circuncidar. Aí ele fala a palavra. Ele fala a palavra agora, que a história girava em torno da circuncisão. Então, a carta até agora ele estava criando um ambiente, né? Preparando o caminho. Né? Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de reduzir-nos à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Uau!
Aqui é como se fosse agora, eu vou falar claramente o problema. Pá! Aqui, claramente o problema. O problema de querer, vocês querem voltar a algo. E para mim, eu vou me ater só a isso, vou deixar vocês comentarem o restante, mas quero falar aqui no versículo 5, que ele não, em nenhum momento, ele se submeteu a um tipo, né, de pessoa que vivia fora de um padrão. Então, assim, o Evangelho tem um padrão, tem uma verdade que ele coloca bem aqui, né? Aos quais nem ainda por uma hora nos submeteu, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Uau, permanecer. Isso. Então, assim, a verdade do Evangelho ela tem que permanecer independente de quem fale, de quem esteja presente, de quem figura que é, pode ser qualquer pessoa. Não. Há uma verdade, ela tem que ser preservada. Para com o Evangelho, eu não posso me submeter a algo fora dele. Isso para mim, nós estávamos falando, se você olhar o capítulo anterior, né, de que nós falamos de submissão, até o Jefinho comentou isso no capítulo de Gálatas 1, mas que eu falei assim, cara, então você olha e fala assim, Paulo aqui fala assim, não era que um cara insubmisso, muito pelo contrário, eu sou submisso ao Evangelho. E quando não tem verdade do Evangelho, eu não me submeto. Seja quem for, eu não me submeto em nenhum momento, a nenhuma parte, a alguém que está falando fora. A isso não há submissão. Eu não cedo. Isso para mim, é como se fosse assim, essa firmeza de Paulo. Eu creio que nós precisamos ter neste tempo. Uau. Uma firmeza referente ao Evangelho. Uma verdadeira defesa do Evangelho. Isso. Sim. Ele botou aqui também, né? Nós não cedemos. Não houve negociação. Sabe? Tipo assim, cara, não, esse ponto aqui você está certo, esse ponto eu estou errado, então vamos negociar. Não tem negócio aqui não. E o 3, quando ele fala bem assim, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a circuncidar-se, embora fosse grego. Aqui ele está explicando bem assim, cara, a minha doutrina e a dos apóstolos é a mesma. Porque se eles pensassem diferente de mim, eles obrigavam que Tito fosse circuncidado. Sim. Tem que circuncidar e acabou. Entendeu? E os intrusos, que ele chama aqui no versículo 4, né, de intrusos, eu acho... Falsos irmãos. Intrusos, entendeu? Ele fala bem assim, cara, o que eles estão falando? Cara, nós somos da igreja de Jerusalém e eles não pensam assim não, cara. Porque como o Cristo é judeu, então você tem que ter as práticas... né, do judaísmo, então tem que circuncidar para ser salvo. Entendeu? A gente vai ver isso lá em Atos. Então ele fala assim, cara, eles pensam, nós estamos em concordância. Então, tipo assim, eu estou em concordância com o Fabão, eu estou em concordância com o Ali, tipo assim, aqui a gente não está comunicando coisa diferente, não, A gente acredita na mesma coisa. Quando a gente vai aconselhar, a gente aconselha a mesma coisa. A gente não fica viajando. Quando a gente vai falar sobre doutrina, cara, nós temos uma doutrina. A doutrina não precisa se circuncidar para ser salvo. Porque se fosse assim, eles tinham pedido, cara, tem que circuncidar. Tem que circuncidar Tito. E sabe qual é o doido disso? É que ele circuncidou Timóteo, mas como assim? Então Paulo, ele ficou maluco? Aí tinha outro princípio em operação, né? Entendeu? Tipo assim, como assim? Ficou maluco? Como ele circuncida Timóteo? Então, tipo assim, é como se ele realmente tivesse... o discurso dele fosse para agradar um, agradar o outro. Só que a ideia de Timóteo é que ele circuncidou Timóteo para Timóteo poder entrar no templo. Claro. A ideia daí de fazer de grego para com os gregos, de judeu para com o judeu. Você entendeu? E a importância disso que você está falando, mano, é que, assim, porque ele diz assim, eles vieram para espreitar, para tirar a nossa liberdade e nos reduzir à escravidão. Sim. Olha a força dessa frase. Sim. Porque parece que isso é uma coisa irrelevante no mundo que a gente vive. Mas espiritualmente, cara, a gente sabe que está crescendo cada vez mais esse aproximar da igreja, cara, com o mundo judeu, né? E nós percebemos uma entrada do judaísmo dentro da igreja internacional, né? Porque tudo é uma coisa só, é uma igreja só. Mas digo assim, naquela diferença entre que Paulo faz em Romanos 11, né? Ele diz assim que a plenitude dos gentios, ele está falando dessa igreja internacional, dessa igreja gentílica, né? Espalhada pelo mundo. E os judeus,
que também fazem parte de uma igreja só que é chamada messiânica, mas é uma igreja só. Só que essa ideia de essa aproximação, que ela tem uma tensão. Uhum. E essa tensão é que agora ele vai começar a discorrer, né? Na carta. Essa ideia de Torá versus Espírito. Porque esse confronto que existia lá, existe hoje. De alguma forma, ele está usando o tema da circuncisão. Mas ele aparece de muitas formas. No cumprimento de festa, de usar roupa, de ter dias santos, de ter coisas. Tem de uma porção de coisas. E isso mexe com a cabeça. Cara, eu fui para Israel, cara, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que voltou de lá e não voltei usando kippah, talit. Porque é fascinante, cara. É fascinante. Você chega naquele muro, você diz assim, cara, esse aqui é o subsolo do muro do templo. E os caras estão lá, cara, fervendo na frente do muro, cara, que foi só o que sobrou. E a devoção, o zelo, a maneira como vivem, cara, é fascinante. Para quem ama a Deus, para quem, cara, quem é fascinante, cara. Você olha lá, tem uma menorá de ouro dentro de um vidro, cara. Cara, que você fala assim, cara, gigante. Você diz assim, cara, no meio da cidade, cara. Né? Então está lá a coisa. Só que como você vivenciar a liberdade que há em Cristo, entendendo a sua raiz, a raiz da fé, que é hebraica, porque Paulo diz assim que não é os ramos que sustentam a raiz, mas é a raiz que sustenta os ramos. Como nenhum dos dois, como viver essa fé saudável nesse tema? Ele usa o tema da circuncisão, mas ele serve para tudo. Né? Então, continuamos? Vamos. 5 a 6. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois fiado o evangelho dos incircuncisos... Opa, será que eu perdi aqui? Pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. Quer que eu leia de novo? Deu para entender? Não, eu entendi, porque esse para mim aqui é uma figura não, né? Assim, é um ponto que Paulo traz, que eu acho que é muito interessante, quando ele fala do aspecto de Deus não aceita a aparência do homem, né? Ele está lembrando de Deuteronômio 10:17, quando ele fala que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Então, só um parentezinho, aquele de Deus não faz acepção de pessoas, eu tenho a impressão que ele também está dando uma certa cutucadinha em Pedro, porque Pedro também, lembra da fala dele depois de Cornélio? Agora sei que todo aquele que faz o bem lhe é agradável, porque Deus não faz, em qualquer lugar do mundo, porque Deus não faz acepção de pessoas. E o Pedro vai entrar na história aqui de um jeito, né, dramático. A impressão é que ele está dando uma tipo assim... Total. Porque ele coloca muito bem, ele fala assim, pessoas que pareciam ser de maior influência. Os notáveis, né? Os notáveis, né? Outrora, não me interessa, a minha tradução é, não me interessa. Não me interessa. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não olha para isso. Né? E se a gente for olhar biblicamente, assim, vendo como esse aspecto é complexo para um povo chamado, que nem você estava falando agora, como que é difícil, né? Esse aspecto de um povo que tem as alianças, para eles que foram dadas as promessas, deles vieram os patriarcas, deles vem o Cristo, pô. A eles pertence. Então, a senhora fala assim, como é difícil esse aspecto, a gente fala, olha, como já foi também o Senhor vendo trabalhar, desde 1 Samuel 16, quando o Senhor fala para Samuel, né, fala assim, Samuel, eu não olho como o homem vê,
eu olho diferente, eu olho para o coração do homem. E Paulo, para mim, está puxando isso de novo, porque pessoas notáveis, normalmente todo mundo todo mundo são aspectos, são influências, o que ela fala é importante, Deus fala assim, eu não olho para isso. Eu não julgo através de, porque eu julgo por causa do meu Senhor. O meu parâmetro é me pautar naquilo que Deus faz. Então, Deus não faz isso. Deus não olha para notáveis, Deus não fica olhando, Deus olha, assim, se a gente for olhar, Paulo escreve isso em Coríntios, que é muito doido, ele fala, Deus não escolheu os sábios deste mundo, Deus escolheu os fracos, os desprezíveis, para confundir pessoas, para confundir os fortes e confundir os sábios. Então, olha que doido, olha como que Deus vê. Então, para mim, Paulo falou assim, calma, porque eu fui chamado para algo. Esses notáveis não me acrescentarem nada, ele é muito doido, né? Paulo, para mim, parece assim. Irreverente às vezes, né, cara? Às vezes ele se demonstra ser irreverente, né, cara? É muito doido. Não, ele vai firme. Ele vai firme, ele não brinca, não. Essa palavrinha que para mim foi assim, ele não brinca no que tem a ver com o Evangelho. Ele não brinca, não. Não brinca, não tem brincadeira, tem algo sério. Então, assim, cara, esses que consideravam ser alguma coisa para não me acrescentar nada. Interessante que o assunto ele pega ele entra num novo assunto, mas por trás disso está o que é físico e o que é espiritual, né? Porque circuncisão era algo físico. Sim, totalmente. Notáveis são aqueles que você olha pela aparência. Isso. Nossa, mas o cara... Isso, o cara é isso. Ela é assim, mas ele, cara, é assim, né? E ele está ainda desmontando essa coisa do tipo... Tá levando... Não é, ao mesmo tempo que é firme, tem uma sutileza violenta, porque ele vai entrando no assunto, total. Cara, o tempo todo. Total. Vai cavocando. E para mim, que é tentando desmontar o aspecto do pensamento humano, né? Então, aqui para mim, Paulo está desmontando, porque o homem tem esse aspecto do respeitar apenas o que seja notável. Então, ou seja, porque assim, ele era considerado, uma briga, assim, todo mundo tentava desconsiderar Paulo, né? E considerar outras pessoas, né? Outras pessoas mais relevantes. E Paulo fala assim, quer destruir esse tipo de pensamento humano. Algo que, vamos dizer assim, diabólico, que envolve o nosso meio, né? Então, pessoas que ouvem de tal, mas não ouvem de um pequeno, né? Então, fala assim, cara, despreza alguém que é fiel a Deus, mas ele ouve, né? Ouve de um pastor, ouve de um líder. Agora que eu ouço, aquele tal pessoal falou, o famoso falou, então agora isso é certo. Então, assim, porque ele é um notável, né? E ele despreza o que Deus está fazendo. Né? E eu acho bonito que ele usou a mesma palavra que ele usa para enaltecer, né? Em versículos anteriores, ele usa também para falar bem assim, cara, eles continuam sendo notáveis, continuam sendo pessoas de extrema importância, entendeu? Mas, tipo assim, vamos acabar com a bajulação aqui? Aí, logo depois, ele fala bem assim, cara, porque o mesmo que opera neles... Eficazmente, isso. Opera também em mim. Entendeu? Então, tipo assim, ele fala bem assim, o que eu estou combatendo, na verdade, é o discurso dos intrusos, né, que estão falando que eles são importantes e eles estão usando a importância deles para desqualificar a minha mensagem. Então, tipo assim, eles são importantes sim, mas eu não me preocupo com eles, beleza, respeito, maneiro, mas não me interessa, né? Mas o que opera neles também opera em mim. Entendeu? Então, tipo assim, o que opera por meio da base precisa também ser aquilo que é operado na construção. Importante. Tipo assim, sabe, a base foi posta. Sim. Então, o que operou na base? Né? O que operou no fundamento? Sim. Que são os apóstolos ali, cara. Então, o que opera na fundação precisa também operar nas paredes, na janela, nas portas, senão vai dar problema. Eu sei. Sei. 9 e 10. A aceitação e um conselho. Diz assim: e conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis, tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. E aqui é o conselho, é Atos 15, né? Atos 15. Isso. Né? Quer dizer, eles aceitaram, reconheceram
e aconselharam. Isso. Mas eles aconselharam, circuncidem os caras. Não. Façam festa. Façam... Não. Cara, o conselho de Jerusalém, cara, cuide dos pobres. Cuide com as relações sexuais ilícitas, né? E não comam sangue. Isso, né? isso. Quer dizer, pronto. Isso. Cara, os caras entenderam porque eles eram homens de Deus, mano. Sim. Né? Foram orar, cara. Não foram brigar por teologia. Não foram, cara. Foram orar, cara. Foram discernir uma parada. Né? E para mim é muito interessante que Paulo fala que esses colunas nos estenderam a mão, a destra. A destra da comunhão. Então, eu não estou por aqui, eu não vim até vocês assim de qualquer jeito. Né? Então, assim, tem uma destra de comunhão entre nós. Tem algo que nos liga. Né? É como se fosse assim, tem uma associação entre nós, há uma comunhão entre nós, cara. Isso para mim é muito poderoso. Isso para mim é muito poderoso. Isso, com certeza, Paulo saiu dali ele não precisava, digamos assim. Sim. Ele ia continuar fazendo o que Deus tinha mandado fazer. Mas a força que ele saiu de lá, sabendo, tipo, os caras sabem. E eles me abençoaram, né? Eles disseram, vai firme nessa parada, cara, nós entendemos. A gente conheceu o teu coração, a gente viu que é isso daí. A mensagem está correta. É isso daí, entendeu? E é engraçado que a destra, né? Em alguns outros textos, sempre vai conotar a questão da força, né? Tipo assim, daquilo que sustenta, né? E para mim, eu tento faço uma analogia aqui, que a comunhão, ela sustenta a gente. Com certeza. Entendeu? A comunhão, e para mim é importante ele ter falado, tipo assim, a destra da comunhão. Isso. Entendeu? Tipo assim, a comunhão precisa nos sustentar. Mas que comunhão? Só comer junto, só beber junto? Não, porque isso acaba que a gente faz com muita gente. Entendeu? Mas a comunhão é de compartilhar a mesma doutrina, o mesmo ensino, o mesmo cuidado. Qual era o cuidado? Você citou aí agora há pouco. Então, cara, essa é uma comunhão. Cara, vamos manter a mesma doutrina, a mesma fé, o mesmo pensamento, o mesmo coração. E, cara, isso vai nos sustentar. E sobre isso, vocês são enviados. Tipo assim, então vocês vão. Isso é o Salmo 133. Exatamente. Né? Salmo 133. É algo poderoso. Eu li aquilo lá e falava assim, que bom, né? O pessoal se reunindo na igreja. Não. Ele termina dizendo assim, cara, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É sinistro. Né? Cara, é algo muito poderoso, cara. É algo. E aí a gente vê por que, né? Que o inimigo tenta destruir de todas as formas todo tipo de comunhão e unidade, a não ser que seja para ele, né? Senão todo tipo de, cara, a unidade da família, né? Veja nesse tempo, cara, tempo de eleição, as famílias, cara, se destroem. Sim. Brigando. Cara, as pessoas se separam, cara, por causa de política, velho. Sim. Cara, desde que eu lembro das primeiras coisas de política, mano, eu falo assim, cara, desde as primeiras que eu era pequeno ainda, eu falo assim, o que mudou, velho? Não, sério, tipo assim, cara, você pensa naqueles primeiros presidentes lá atrás, tipo, cara, o que era tão, que é tão, né? Cara, é uma vida pautada em Deus, né? É isso que o Senhor nos propõe, né? Aí, para aquele que está nele, cara, está no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. 11. Mas quando Cefas veio a Antioquia, e aqui nós entramos aqui na questão de que Paulo censura a Pedro. E esse trecho aqui do versículo 11 ao versículo 14 é sinistro. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos:
Se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Bom, essa aqui é uma bomba, né? Primeiro a gente está falando de Pedro, né? Não estamos falando de qualquer um. Paulo não está falando também de qualquer um, né? Então está falando de um notável, está falando de uma coluna, que ele fala alguns versículos, estou falando de uma coluna. E ele fala assim, cara, eu tive que me opor a Pedro, na frente dele e na frente de todo mundo. Caraca, isso para mim já é terço. Então você vai assim, cara, terço. E aí ele fala uma palavra que é assim, porque era necessário repreendê-lo, mas também eu penso que ele também está falando, porque ele era repreensível. Pedro era um homem do Senhor. Então todo homem de Deus, ele é repreensível. Então, para mim, eu fico pensando nisso, por que Paulo fez isso? Ele vai falar também um aspecto muito interessante, quando ele fala para nós em Timóteo 5, quando ele fala que um presbítero tem que ser repreendido na frente de todos, para que os outros temam. Olha que doido, cara. Isso é muito interessante. Ele fala assim, cara, na frente para que os outros venham temer. É interessante que a gente não vê Pedro, os dois se engalfinhando, nada, rolaram no chão, nada. Ou Pedro respondeu no seu blog na internet, né? Ou, cara, nas cartas de Pedro você não vê nada a respeito, direito de resposta. Nada. Muito pelo contrário. Ele recebeu a repreensão, né? E ele viu que estava errado, mano. Totalmente. Totalmente. E para mim é muito louco isso, assim, ó, porque assim, um homem que foi tocado pelo Evangelho, o homem que viu assim, a graça do Evangelho, porque ele viu a graça e a verdade sendo manifestada em seus olhos, ele andou com Cristo, pô. Esse homem que andou com Cristo, ele se corrompeu em um momento. O homem que recebeu o Espírito, o homem que teve Atos 2, cara, o derramar do Espírito, uma das primeiras ações poderosas do Espírito, o homem que a sua sombra curava, ele se perdeu em um momento. Um homem que foi o primeiro a pregar para os gentios. Isso. Verdade. Foi o primeiro a pregar. Ele tinha a chave. Ele tinha. Para abrir para os gentios. Ele abriu. Verdade. Ele abriu. Paulo só entrou porque ele abriu. Porque ele abriu. E ele foi o cara que aqui deu a destra da comunhão, dizendo: beleza, vai. E ele estava... Não aconteceu do nada, né? Tinha todo um histórico de tipo de... Todo. E por isso que para mim é importante a gente pensar nisso, porque assim, mesmo sendo, porque às vezes tem aquele que fala assim, como que a gente pode ver um homem errar? Ele é um homem, querido. Por mais que ele abriu a porta dos gentios, Pedro errou, Pedro estava não andando mais de acordo com a verdade do Evangelho, por causa de pessoas. E também, cara, pensa a grandeza da tradição, mano. Pô, é muito sinistro. As pessoas, na verdade, só lembraram ele de que ele é um judeu circuncidado e que ele faz parte do povo eleito de Deus, que é reconhecido, que faz parte de uma comunidade eleita por causa da circuncisão. Sim. Cara, pensa o tamanho do conflito na cabeça desse cara. Imagina. E pensa do tamanho da revelação que Paulo teve que ter para não ser igual a ele, para entender que ele era para os gentios, independente da circuncisão. Para mim, tipo assim, 3 pontos me chamam a atenção nesse trecho pequeno aqui. Uma é a sabedoria, o cuidado e o zelo de Paulo em exortar Pedro. Porque em outras cartas, em outros textos, ele foi extremamente agressivo e usou palavras pesadíssimas. Aqui não. Entendeu? Aqui, embora a exortação tenha sido pública, mas eu percebo, sabe, uma cautela, um zelo. Eu falei assim, não, cara, tipo, entendeu? E o assunto aqui não se trata de uma falsa doutrina, mas de hipocrisia, porque a gente vai ver isso no versículo 13. Entendeu? E em nenhum momento, Paulo foi direto a Pedro e falou assim, cara, você é um hipócrita. Não, ele fala assim, cara, foi hipocrisia. Isso. Entendeu? Esse é um ponto. E o outro ponto foi que, tipo, o quanto nós somos, tipo assim, nós temos, eu não estou encontrando a palavra, mas, cara, nós somos sujeitos a querer defender uma imagem. Porque, para mim, isso é o que eu vejo Pedro fazendo.
Pedro ele quis sustentar uma imagem. Tipo, enquanto ele estava com o gentil, tinha uma imagem que precisava ser sustentada. Quando chegou os da parte de Tiago, ele quis sustentar uma outra imagem. E isso se configura hipocrisia. Aí entra o terceiro ponto que eu quero tocar. A hipocrisia é que porque a nossa mensagem, o nosso comportamento não corresponde com aquilo que nós pregamos. Entendeu? E se Pedro, como vocês bem disseram, o homem que ele foi, tipo assim, ele passou por isso? Uma coisa que você falou assim, aqueles da parte de Tiago, né? Lembrou bem isso que o texto nos fala, porque Tiago era quem em Jerusalém? O que ele era da igreja? O líder Ele da era o igreja. líder da igreja, pô. Lembra da carta que a gente fez né? 5 episódios sobre Tiago. sobre Tiago? Carta A maravilhosa. carta de Tiago é uma carta Torá em alto nível. Total. Né? Ele é um judeu assim, tipo, né? Então isso é interessante. Vieram da parte de Tiago porque ele era um cara que era por circunciso, mano. Sim. Né? E Pedro também. Só que Pedro, pela revelação que ele tinha, ele é o cara que está no meio entre Tiago e Paulo, né? Porque ele abre para os gentios. Ele tem uma visão de um lençol descendo 3 vezes. A voz diz: não considere impuro o que Deus purificou. Cara, ele tem uma palavra, cara. Ele tem uma palavra. Relembrar a nossa fé é a fé do lembrar, cara. Né? É a fé do lembrar. Aí só queria também... Muitos deixam o seu chamado e suas coisas lá atrás, ó. Esqueceram. Mas o voltar faz parte, né, Anny? Totalmente. O arrependimento. Como voltar, a gente viu antes, ele voltando para... Totalmente. Em Cristo você tem o sim e o amém para todas as promessas. Verdade. Mas só queria falar assim também aqui, trazer o ponto do aspecto, né, de uma figura importante, quando ele se dissimula, aí o quanto isso assim é como se fosse assim, abre para muitos também se dissimularem, né? Que ele coloca aqui no texto que ele fala assim: e os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé deixou-se levar pela sua dissimulação. Então, assim, quando algo que assim, olha como é importante isso para nós. Se nós abrirmos mão, e eu lembro agora do texto de Êxodo 32, quando o povo pediu para fazer um bezerro de ouro, então ele pediu para fazer deuses, e Arão faz um bezerro de ouro. As escrituras falam ali que Arão deixou o povo desenfreado. A falta de firmeza, a falta da verdade, se deixa pessoas desenfreadas. Então aqui fala que assim, um homem que detinha uma verdade, Pedro detinha uma verdade. Pedro era o homem que abriu a porta para os gentios. Então ele detinha uma verdade, recebeu uma revelação da verdade de Deus, mas por falta de andar nessa verdade, você abre porta para outras pessoas serem dissimuladas. Olha que doideira. Você é uma autoridade, Arão era uma autoridade. Arão poderia ter freado o povo, e por ele não frear o povo, ele poderia ter falado: nós não vamos fazer, Moisés vai descer, nós vamos aguardar Moisés. Por ele não frear o povo foi entregue a começar a beber e a entrar em farra. Então um líder, muitas vezes, de um lugar, ele tem o aspecto de talvez frear uma dissimulação, uma hipocrisia. Se ele não anda debaixo da verdade, ele abre uma porta para a hipocrisia, mas se ele anda debaixo da verdade, ele pode frear algo. Isso é muito sério. Poderoso. Eu posso contar uma experiência aqui? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu acho que tem a ver com isso que o Fabão falou, e eu lembro, eu acho pertinente. Quando houve a tragédia em 2011, lá na minha cidade, teve um momento, a cidade estava um caos. Qual tragédia? Tragédia que teve na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, deslizamento de terra, por conta das chuvas, toda essa questão, né? E a cidade estava um caos, a cidade estava toda sendo cuidada pela Marinha, né, todos os órgãos de defesa e tudo. E teve um dado momento que eu cheguei da janela do prédio que eu estava e eu via o centro da cidade, assim, as pessoas correndo muito. Estava todo mundo correndo, Marinha correndo, Defesa Civil correndo. Eu falei: meu irmão, deu ruim, alguma coisa aconteceu. E as pessoas começaram a gritar, falando que tinha estourado uma represa.
e que a situação ia ficar pior do que já estava. Então, irmão, pensa num povo, todo mundo correndo, e a defesa civil, cara, corre para o outro lugar e tal, nananana. E a gente correu para o bairro mais alto da região do centro e ficamos lá em cima, até que chegou até nós o que de fato tinha acontecido, né? Alguns homens espalharam a mentira de que havia uma represa, havia se rompido para que houvesse caos na cidade e eles pudessem assaltar um banco. Beleza. Qual é a moral da história para mim com relação a isso? Que eu acho que tem a ver com isso que o Fabão está falando. Toda vez que nós deixamos de ser espiritual, que nós não acessamos a espiritualidade para julgar coisas, nós desconhecemos da verdade. Quando nós desconhecemos da verdade, a confusão de uma falsa informação ou de uma dissimulação faz com que nós tomamos ações impensáveis. Entendeu? Porque eu sabia que Friburgo não tinha represa. E todo friburguense sabe que não tem. E por que a gente correu? Porque a verdade faltava em nós, porque o nosso senso de julgamento da verdade foi prejudicado por conta da condição de caos. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, a falta de shalom, a falta de paz, a falta de discernimento de espírito dentro de nós, a falta de interpretação das próprias escrituras, faz com que nós tomemos decisões que são confusas e elas sempre vão gerar problema. Sempre vai gerar o caos. Porque nós acessamos a uma posição por meio de uma inverdade. Não sei se contribuiu, mas é porque, conforme você estava falando, eu lembrei, eu falei, cara, eu acho pertinente. Aqui ele tinha que ser uma... Era isso daqui, eles sabiam. Ele sabia, Pedro sabia. Né? Tanto que ele ficou assim... Tanto que o final da história aqui, se tu, sendo judeus, vive a maneira dos gentios... E não dos judeus, porque força os gentios a viverem como judeus. Ele nem vivia mais como judeu, ele já tinha entendido. Mas ele quis manter a aparência. Né? A dissimulação gerou uma confusão, né? Interessante que a palavra é hipocrisia mesmo. Né? Hipocrisia. Avançamos? Sim. Do 15 ao 21. Eu queria só lembrar o pessoal aí que as suas perguntas, pessoal, perguntas, dúvidas, manda aí no chat que nós vamos coletar as perguntas e vamos fazer um episódio só com perguntas e respostas. Beleza? Vai mandando aí. A gente não vai responder aí agora imediatamente, que nem dá aqui, né? Então, mas vai mandando aí que nós vamos fazer, beleza? E diz assim, Gálatas 2, uma aula sobre a justificação pela fé. Foi o título que eu pensei, porque eu falei assim, cara, é demais. Exatamente. Essa passagem aqui é demais. 15. Nós somos judeus de nascimento. Vou voltar um pouquinho, vou ler de novo a frase que ele fala no versículo anterior para conectar. Paulo falando para Pedro. Se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, e aqui lei é Torá, né, pessoal? Mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da Torá. Porque pelas obras da Torá, ninguém será justificado. E se procurando ser justificado em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Se volto a edificar o que eu destruí, então sim eu me demonstro transgressor. De fato, pela Torá, morri para a Torá, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela Torá que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Até difícil comentar alguma coisa depois disso, né? Depois da leitura da nossa mente. É muito doido. Mas assim, vou fazer assim, vou ler uns versículos aqui, como diz assim no 15: nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da Torá, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da Torá ninguém será justificado. E a impressão que eu tenho aqui desse trecho é que ele está dizendo nós. Ele está colocando nós, eu, você, Pedro, você. Sim. Cara, se nós sendo judeus, cara, nós entendemos que nós precisávamos do Cristo. Isso. Porque ninguém será justificado pelas obras da Torá. Não é por obras, é por fé. Por nenhuma obra. Ninguém alcançará por nenhuma obra. Né? Você pode até chamar a atenção de Deus pelas tuas esmolas, né? Como fez Cornélio, né? Mas você vai precisar ouvir o Evangelho e aceitá-lo. Você precisa do Cristo. Você precisa do Cristo, né? Ninguém será justificado pelas obras da Torá. Isso é muito sinistro, porque quando eu leio isso, eu sempre vou lembrar de Paulo falando a Romanos, né, no capítulo 3, quando ele vai começar ali a falar, a partir do versículo ali, mais ou menos ali 20, quando ele vai expor, que ele fala assim, cara, não tem como, que Deus encerrou todos debaixo do pecado, tanto os judeus quanto os gentios, porque todos carecem da glória de Deus. Todos carecem. Todos pecaram. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todo mundo carece. Então isso para mim aqui, cara, Paulo explode essa parada. Então isso para mim aqui é muito poderoso, né? E aí, então ele fala assim, pô, todos nós carecemos. E aí ele traz algo que para mim, porque esse é um dos versículos que eu carrego na minha vida, né? Então ele fala assim, quando ele pega do capítulo 19, então, porque então eu pela lei estou morto para a lei para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse para mim é um dos versículos da minha vida. Eu tenho 3 versículos da minha vida, né? Não vou falar aqui, esse é um deles, né? O outro é João 14:30 e o outro 1 Coríntios 11:1, né? Então isso que eu carrego dentro de mim assim. Mas esse texto aqui para mim ele é muito sinistro, porque Paulo traz a importância de todos estarem crucificados com Cristo. Eu gosto da versão judaica, né? Eu não trouxe ela aqui, eu até esqueci, era para mim ter trago ela, né? Que na versão judaica, né, de David Stern, ele fala algo muito nisso. Ele fala assim, o meu ego orgulhoso foi crucificado na estaca de execução. Fala de novo. O meu ego orgulhoso foi crucificado na estaca de execução. Quando ele fala ele está falando do nosso ego, de nós mesmos, do nosso íntimo. Então, assim, Paulo entendeu que o eu não existe mais, ele precisa estar crucificado. Todo meu eu é um ego orgulhoso. Todo eu que eu grito é orgulho. E ele precisa estar crucificado no Cristo, para que ele, só assim, ele pode viver em mim. E assim também eu posso começar a andar na fé que é genuína dele. Então assim, não é mais nenhuma fé que eu tenho, é a fé dele operante na minha vida. Isso para mim me pira. Como que eu vou andar nisso? Quando o ego é orgulhoso. E a gente vai falar assim, quem de nós pode falar que não temos orgulho? Quem de nós pode falar assim, eu falo assim, todos nós. Não tem o ego inflamado. Não tem o ego inflamado. Então, assim, nós fomos chamados, aí Abacuque 2:4 fala para nós, que o justo vai viver por fé em Cristo. Então, assim, o orgulho, todo homem orgulhoso, eu queria que você guardasse isso, querido, você que está nos ouvindo. Todo homem orgulhoso, Abacuque vai falar que esse homem orgulhoso, a sua alma não é reta nele. Este homem não consegue andar em uma linha reta.
esse homem anda torto por causa do orgulho. Eu tô viajando aqui, cara. O versículo 18 e o versículo 19, assim, particularmente, foram versículos que me chamaram muito a atenção. No 18 ele fala bem assim: se eu reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. O que ele está falando aqui basicamente é o seguinte, cara, o Senhor veio e desconstruiu a ideia de que a lei salva alguém. Cara, nós somos salvos através de Cristo. Né? Tanto que em João 14, 6, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, tipo assim, ele fala, cara, não tem adereço, não tem prática do judaísmo, não tem nada disso. Só quem leva ao Pai sou eu. Então, tipo assim, se eu construo de novo a ideia de que eu preciso de alguma coisa para ser salvo, então eu estou reconstruindo aquilo que Cristo desconstruiu. Então, cara, eu sou transgressor. Nisso daí eu já estou vacilando. Isso. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu não posso, tipo assim, tentar erguer uma coisa que o Cristo destruiu. Sabe o que me parece, assim, que assim, se isso daqui eu fui lá não presta, e aí beleza. Aí depois vai passando um tempo, eu falo assim, nossa, isso aqui, saudade, vai pega de novo os caquinhos e começa a fazer um negocinho, daí tipo... Se você falou, cara, você é transgressor primeiro, porque se aquilo era a verdade, você destruiu. Exatamente. E se não era, agora você está construindo o que não é. O que não é, exatamente. Então você é transgressor. Transgressor. E o doido é que, tipo assim, é porque a gente trabalha exatamente com a ideia, a gente, no caso a gente não, né, mas de forma generalizada, em muitos momentos é trabalhado a ideia de reciclagem, como foi falado agora há pouco, sobre, tipo, dar um novo sentido nas escrituras, né? Ressignificar as escrituras. Não, querido. Você está fazendo besteira. Não vai por esse caminho, não. E um outro ponto que, para mim, eu fiquei assim, cara, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? No início 19, que ele fala, pois, pela lei, eu morri para a lei. Falei, pensei, mas que parada esquisita é essa, cara? Falei, como assim, parada estranha é essa? Como assim, pela lei, eu morri para a lei? Então, tipo assim, porque a lei, é claro que a lei precisava que alguém morresse. Né? Um sacrifício precisava ser feito. Entendeu? E ele fala assim, cara, como eu estou crucificado em Cristo, então sim, pela lei, eu morri para a lei. Porque a lei pedia um sacrifício. Só que eu já estou crucificado com Cristo. Então, o que acontece? Cristo morreu em meu lugar. Agora eu vou acessar o benefício da morte dele no meu lugar, que é a salvação por meio da fé. Opa, logo eu não preciso mais de nada. Que é a vida dele em mim, pô. Isso. Perfeito. Cara, perfeito. Assim, só para contextualizar, Atos 14, 12. Cara, não há salvação em nenhum outro nome. Não há quem possa ser salvo a não ser por meio dele. Entendeu? Então, a gente não adianta pôr coisas. Sim. É isso que eu... Aqui, acredito assim, para a gente encerrar, diz assim, não invalido a graça de Deus. Porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Essa carta tem declarações muito fortes, assim, muito precisas, assim, né? Dizer, não invalida a graça, porque ele tá o tempo todo jogando com essas duas coisas, né? No homem, na suficiência do homem, no que é visível, no que é material, no que é a circuncisão. Você é circuncidado? Então show, legal. Então beleza, né? E uma outra impressão que eu tenho também é que aqui ele não é só uma impressão, porque ele continua dizendo, nós somos judeus de nascimento. Ele continua falando para Pedro. Mesmo depois de todo esse tempo, um dia Pedro vai ler essa carta. Nós somos judeus. Lembre, Pedro, cada vez que o cara lesse essa carta aqui, eu quero lembrar assim, falar assim, cara, porque quem que já tinha destruído e estava construindo de novo? O cara que era a figura máxima ali da igreja, né? Digamos assim, como alguém que carregava algo. A coluna, né? A coluna, né? Então, se o Pedro fez isso, cara, ele não está isento.
Ele não está isento como o Fábio falou, não está isento de errar e não está isento de cair fora de uma parada, porque se ele voltar a construir, ele é transgressor, cara. Exatamente. É sério, pô. Quer dizer, e nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente, que ele vai continuar discorrendo sobre esse assunto, né? Sim. Então, mais alguma coisa? Capítulo 2? Não? Fechou. Então, encerramos aqui. Pessoal, fiquem na Shalom. Até o próximo episódio, capítulo 3 de Gálatas. Não esqueça de mandar suas perguntas. Isso. Shalom. Shalom. Não.